E foi um golpe que teve a necessária cobertura do Poder Judiciário, sem o qual o golpe não teria sido dado. E esse golpe que foi dado contra a presidenta Dilma, ele não é um momento qualquer da vida do Brasil, da América Latina ou do mundo. Porque essa estratégia, quando não nos venciam mais pelas eleições, de derrubar governos legitimamente constituídos, foi aplicada em Honduras e deu certo com a queda do presidente Zelaya. Foi aplicada no Paraguai e deu certo com a queda do presidente Lula. Foi aplicada no Equador e não deu certo. Foi aplicada na Bolívia e não deu certo. Foi aplicada e é aplicada até hoje na Venezuela e ainda não deu certo. Espero que não dê. Porque para o capital, o processo democrático é instrumental. E quando não é mais possível estabelecer a sua dominação pelos instrumentos próprios da democracia, rasga-se a democracia. E foi isso que aconteceu. E nós não podemos deixar de desconhecer que nós somos parte desse processo. Ele não acontece a nossa revelia, ele acontece contra nós. Ele acontece contra a CUT, ele acontece contra o MST, porque ali está o DNA do nosso governo e do nosso partido. Não fosse a resistência e a união de lutas que nós vivemos no período anterior, a gente não teria ganho. Com ela encare tudo, com aliança com o PL, com Carta ao Povo Brasileiro. Nós denunciamos ao povo brasileiro o que era a natureza daquele projeto e os derrotamos. Uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes. E na última eleição, com uma grande polarização social. Nós ganhamos as eleições pela esquerda. Ganhamos as eleições com um programa e com mobilização social denunciando aqueles que já faziam campanha para nos derrubar antes da Dilma ser eleita. E que passada a eleição, na primeira semana já tinha gente na rua pedindo intervenção militar, impeachment ou qualquer coisa que se fizesse para nos tirar. O Sabas deu aqui um exemplo do que nós já estamos vivendo com a segunda fase do golpe. Porque a primeira fase do golpe foi vencida com o impeachment. Para isso, eles contrariaram todo o ordenamento jurídico brasileiro e retiraram de cena a nossa presidenta Dilma, colocando no seu lugar um governo que é composto pela união da pior parte do nosso governo, daquela parte que nos acompanhou e nos sabotava e nos impunha limites claros ao exercício das transformações que nós queríamos. Não é à toa que esses ministros que estão lá, muitos são apresentados quando são pegos com a mão na botija agora, os 7 que já caíram, ex-ministros do presidente Lula, ex-ministro da presidenta Dilma. Até o garotinho foi preso, fundador do PT. Ele de fato foi, né? Lá em Campos, em 1900 e bolinha. Sérgio Cabral, o amigo do Lula. A pior parte do nosso governo com a pior parte da oposição contra nós. E que se alinharam com um programa que é a retomada daquela agenda neoliberal dos anos 90, porque eles não têm outra. Não tem projeto para esse país. Não tem um projeto de nação. Recuperaram a agenda dos mercados, que é a agenda internacional. Mais crise. Nós resistimos à crise numa conjuntura muito adversa. Nós adiamos os efeitos sociais e econômicos da crise sobre o Brasil com políticas anticíclicas, com políticas de envolvimento, com PAC, com garantia do poder de compra dos salários, né? Foi essa forma como a gente enfrentou a crise de 2008, com crédito. Mas essa crise, ela se prolongou e ela talvez seja a crise mais profunda do capitalismo na
fase que nós estamos vivendo desde a Revolução de 30. Então, não é que aqui está se jogando apenas a vaidade do Temer, que não era chamado tadinho, ou daquele senador que não era cumprimentado pela Dilma, se ela fosse mais educadinha com eles, talvez. Não, ali estão alinhados em torno de um programa do capital para preservar essa agenda internacional do capital, todos os grandes setores econômicos, sociais, parlamentares, judiciais e midiáticos do país. É isso que nós estamos enfrentando. E para isso eles precisam acabar com o nosso legado. Como é que eles explicam? O PT, o Partido da Corrupção, desorganizou de tal forma a economia e a política do Brasil que nos levou a essa crise que agora exige que a gente dê esse remédio amargo. Essa é a explicação dos meios de comunicação. Não pode gastar mais do que ganha, você sabe, na sua casa. Esse discursinho, essa balelinha, né, ela esconde a ideia de que o programa que está sendo aplicado é aquele programa contra o qual a gente se confrontou nos anos 90, que nós derrotamos 4 vezes em 4 eleições livres e diretas, e que nunca seria aprovado nas urnas se ele fosse apresentado tal como se encontra. Então, existe para o Congresso, nessa conjuntura, a tarefa de defender o nosso legado. É evidente, porque estão querendo nos apresentar agora, não como partido da inclusão social, da luta democrática, da luta da ética da política, na defesa dos trabalhadores, dos sem terra, esse que é a nossa história. Nós somos o partido da corrupção, o partido da irresponsabilidade fiscal, o partido da crise. Mas ao mesmo tempo, nós temos que apontar de que forma esse período vai ser enfrentado por nós. Porque só defender o nosso legado não nos garante. Ela é muito importante, mas é preciso que a gente aprenda nessa conjuntura também os elementos que nos permitam fazer uma crítica do nosso processo de governo para identificar quais foram os problemas que nós tivemos e que permitiram a esses nossos inimigos de classe, nesse momento, nos derrotar. Portanto, nós não estamos fazendo um congresso num momento de grande comemoração de vitória. Não, nós estamos fazendo num momento de grande reflexão sobre uma derrota histórica da classe trabalhadora, que não quer apenas anular o nosso legado, mas quer também impedir, pelos próximos 20 anos, que qualquer governo legitimamente eleito pelas urnas possa tentar fazer algo próximo do que a gente fez. Porque é isso que é a PEC 55. Ela não anula apenas o que a gente já fez, ela impede, pelos próximos 20 anos, que haja recurso público para fazer o que o Binho estava tentando fazer lá no MEC, que ele vai contar para vocês amanhã aqui. Para fazer o que os mais médicos fizeram aqui em Cuiabá. Estão sendo expulsos dos estados agora, os médicos mais médicos, para fazer a valorização do salário mínimo. Não vai ter mais. Então, essa agenda dos anos 20 para frente significa não só a gente retomar uma agenda de 20 anos para trás e projetá-la por mais 20 anos, retirando direitos. Então não vou me deter aqui, porque o Sava já fez essa parte, agradeço, de mostrar como a agenda de curto prazo desse governo é para, na segunda fase do golpe, aproveitar a ampla maioria que tem hoje no Congresso, na mídia, na opinião pública, no Judiciário, no Ministério Público, para passar a patrola na nossa história. E eu digo isso, gente, com a responsabilidade que o Congresso tem que ter de perceber que eles não vão parar aí. Eles não fizeram tudo isso, infelizmente,
para nós, para dar um cala-boca assim momentâneo e falar o seguinte: olha, daqui 2 anos vocês voltam, tá? Então, Lula, em 2018 você vai lá, disputa e... né? Não, eles fizeram isso para anular a possibilidade histórica da gente voltar ao governo. E é por isso que 2017 vem aí, ou vai ser aberto, com uma profunda criminalização da luta social, das esquerdas e do PT em particular, que é a principal força da esquerda. Hoje completou 5 denúncias formais do presidente Lula na Operação Lava Jato. 5. O Ministério Público apresentou a 5ª denúncia formal. Portanto, ele responde a 5 ações. Basta ele ser condenado em 2 instâncias, lá na República de Curitiba e no Tribunal de Porto Alegre, o Tribunal Federal de Recursos, e o Lula não pode ser candidato. Prendeu ou não prendeu é uma contingência, porque as elites vão medir o que é que interessa e o que é que não interessa. Caçar a presidenta Dilma no Congresso foi uma iniciativa de um bloco parlamentar que apresentou no mesmo processo o pedido de cassação do registro partidário do PT. Ou seja, nas mãos do ministro Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, também se encontra 2 ações que serão julgadas, segundo ele, agora no começo do ano. A primeira delas é contra a chapa Dilma Temer, em que vai se avaliar se a chapa será impugnada com base no financiamento ilegal com recursos da corrupção. E a mesma base é para avaliar se o PT deve ou não continuar existindo. Porque a mesma fundamentação, pelos mesmos advogados, também no mesmo tribunal, bom, se a presidenta e o vice são cassados, os partidos, claro que a ação é só contra o PT, né? O partido não pode continuar existindo. Então, veja bem, nós estamos diante de um golpe em que não há mais regras, não há mais limites, porque isso é um golpe. A Constituição vale quando quer. O Renan desobedeceu de novo hoje, né? O Supremo disse que não vai devolver o projeto lá de iniciativa popular para a Câmara. Então nós estamos, né, num quadro de grande crise da democracia. Essa crise da democracia é contra nós. Ela não é uma crise neutra. É uma crise para nos anular e nos destruir. Então, gente, nós estamos aqui, não é só para comemorar a vitória do pessoal de Juína, que mostrou que é possível ganhar a eleição com a cara do PT, com a chapa do PT, com o programa do PT, com a cor do PT. Muitos dos que tentaram fazer isso de outra forma também se ferraram no processo eleitoral passado. Esconderam o PT, saíram do PT, disputaram por outro partido, botam um petista para tocar o PSD, outro petista para cuidar do PMDB, outro petista para não sei o quê. Foi um vale tudo. Nós não estamos aqui apenas num cenário de uma derrota eleitoral, porque derrota eleitoral a gente já teve, a gente sabe como é que é. A gente ganha e a gente perde. Perdeu lá em Juína, quando todo mundo dizia que ia ganhar. Prefeito bem avaliado, todo mundo para cima e tal, o PT em alta, governo, e ganhou quando todo mundo achava que podia perder. Derrota eleitoral é da natureza da democracia. Golpe é da natureza do golpe, não é da natureza da democracia. E, portanto, o PT precisa se debruçar sobre essa conjuntura. Por isso é que a pauta do Congresso
ela está fundamentalmente pautada pela política. Como é que nós vamos enfrentar esse momento? Analisar a conjuntura internacional e a conjuntura nacional. Fazer um balanço crítico dos governos petistas. E esse balanço crítico, ele não é algo que vem apenas para a gente fazer um ajuste de contas entre quem achava que devia ser assim ou devia ser assado. É porque, se o centro do enfrentamento da conjuntura é a gente enfrentar os adversários que nos derrotaram, é fundamental entender como é que essa derrota foi dada. Eu ainda ouço alguns companheiros, talvez o Sabas, né, está do lado de dentro do plenário, né, eu estou agora do lado de fora, ainda ouço colegas meus deputados dizendo o seguinte: se a gente tivesse feito o acordo com o Cunha, a gente estava lá até hoje. Será? Será que se de fato a gente, né, agora eu brinco o seguinte: a Dilma entregou num momento importante do golpe a coordenação política para o Michel Temer, né? Vocês lembram? Nós tiramos o PT e votamos o PMDB na coordenação política do governo. E o Temer agora tirou o PMDB e vai pôr o PSDB. Significa que pelo menos alguém também não entendeu nada da história. Porque ele vai colocar lá o partido que quer dar o golpe dentro do golpe. Pois bem, é fundamental nós analisarmos. Mas tem um terceiro ponto importante aqui da nossa pauta do Congresso, que é a estratégia e programa do PT. Porque a gente não faz análise de conjuntura, balanço, crítica, autocrítica apenas para o nosso deleite individual, apenas para justificar a corrente A colocar com a corrente B, eleger uma nova direção. Tudo isso é muito importante, faz parte da natureza da democracia do PT. Mas é que nós temos aí uma estratégia, nós temos que derrotar o golpe. Como nós vamos derrotar o golpe? Como nós vamos fazer política não sendo mais governo? Isso é uma dificuldade, viu, gente? Tem aquele ditado de que o uso do cachimbo faz a boca torta, né? E o governo também deixa a nossa boca um pouco torta, né? Eu estava no governo até o impeachment. Saí do governo e fui para a equipe ali que dava assistência à presidenta Dilma para o processo de mobilização e luta contra o impeachment. Terminou, voltei para a Câmara. Quando eu voltei para a Câmara, um companheiro nosso falou assim: que bom que você está aqui agora, porque é o seguinte, você foi parlamentar só de oposição, né? E o seu tempo aqui na Câmara não conta, era aquele tempo que eu fiquei com o Sábado lá na condição de suplente. 12 anos de oposição aos tucanos em São Paulo, né? Você sabe fazer oposição, você precisa vir aqui porque metade da nossa bancada não sabe fazer oposição, nunca foi oposição na vida, só foi parlamentar de situação. E isso é uma mudança cultural, é uma mudança cultural básica, porque esses dois aqui que vão fazer oposição a um dos líderes do golpe aqui, eles não vão poder mais se esconder atrás das realizações do governo Lula e fazer pronunciamentos. Hoje o Sabas veio aqui com o ministro tal, entregou tantas patrolas rurais ou tantas casas, etc. Porque em boa parte do processo de ser governo, muitas vezes a gente anula o partido. O partido passa a repetir apenas aquilo que o governo já disse. O partido não precisa dizer nada, apenas apoiar o governo. Quando a gente é oposição, a gente tem que disputar políticas que muitas vezes eram disputadas contra nós quando a gente era governo. Então o PT precisa de uma nova estratégia política. Não porque a gente não quer voltar a ser governo, é evidente que nós queremos. Essa estratégia política implica em como nós vamos derrotar o golpe e construir um novo projeto de esquerda para o Brasil. Um projeto de esquerda que nós vamos construir com aliados de esquerda. Por isso é estratégico o nosso envolvimento na Frente Brasil Popular, a nossa relação com os movimentos sociais e com os partidos de esquerda. Porque
Esse ambiente é que nos tornou uma alternativa de governo nos anos 90, com luta social e luta institucional, unindo a ação do partido com a ação dos movimentos sociais, enfrentando na rua e na institucionalidade. Onde a gente é governo, onde a gente é parlamentar, nós temos uma tarefa institucional, mas essa tarefa institucional, ela ganha densidade à medida em que ela está articulada com a luta social. Coisas que a gente aprendeu um pouco, mas que a gente aprendeu no processo de impeachment, como foi fundamental. Imagine se não tivesse tido a resistência nas ruas. Como é que a gente estaria hoje, né? Não só desacreditado, não só fora do governo, mas desacreditados totalmente, porque a gente não dialogaria com o nosso próprio legado. E por isso, gente, dizer que nós vamos ter um novo programa significa a gente voltar a ter capacidade criativa, que muitas vezes paralisou. O Sagos é autor de um livro, aliás eu pago aqui a visita já, né? Porque Juína é mais longe, então eu pago aqui em Cuiabá. Ele esteve lá na minha cidade agora, há 2 meses atrás, em Campinas, lançando um livro sobre as experiências de governo das nossas prefeituras e o debate do modo petista de governar. É praticamente um consenso entre nós que nós temos inovações fundamentais para a história da administração pública no Brasil. Mas é um consenso também entre nós que nós estamos numa entre-safra de elaboração criativa sobre o que mais é ser governo sendo do PT. Então o nosso projeto, ele tem que ser um projeto capaz não só de empolgar as pessoas para disputar a eleição para a gente ser governo, mas ele tem que ser capaz de empolgar as pessoas a darem o tempo da sua vida para construir esse partido, como nós fizemos. Nenhum de nós veio para o PT inicialmente achando que ia ser prefeito, governador ou... A grande maioria de nós veio para o PT, antes da gente ser governo, para construir um partido socialista que mudasse o Brasil. E isso é algo que nós precisamos agora revalidar. O nosso partido continua socialista? Qual é o socialismo petista? O nosso programa continua democrático popular e os nossos aliados são esses? Esses que nos deram o golpe vão ser os nossos aliados com um novo programa? Qual é a nossa política de alianças para resistir ao golpe, para derrotar o golpe? E para as próximas eleições? Isso está lá. E para concluir, no tempo, o PT, ele precisa voltar a olhar para si mesmo. Nós tínhamos uma meta aqui, fiquei sabendo, né, de botar 100 pessoas nessa plenária aqui, né? Bateram a meta. Parabéns. Agora você tem que fazer que nem a Dilma, dobra a meta. Dobrar a meta para amanhã. Mas, gente, hoje eu refletia com um grupo aqui em Cuiabá. Quais são os espaços de participação que as pessoas têm no PT? Quantos filiados tem o PT do Mato Grosso? 15 mil. Pois bem. No estado todo, né? 15 mil. Pois bem. Brasília, ao longo da história, Distrito Federal, construiu em 30 anos 30 mil filiados no PT, no Distrito Federal. Aí a gente virou governo Agnello. Nós em 4 anos passamos para 60 mil filiados. Como é que esses filiados participam do PT? Como é que as pessoas que não são dirigentes do PT participam do PT? E quem é dirigente tem ainda uma reunião de diretório de vez em quando, né? Quando dá cota. Como é que as pessoas deixam de ser meros filiados e passam a ser militantes? Quais são os mecanismos de formação que o PT tem? Como é que o PT se comunica? Como é que a gente lida com milhões de pessoas que se relacionavam conosco e nos aplaudiam quando recebiam a chave da casa própria e agora estão lá dentro da casa, da Minha Casa Minha Vida, assistindo a Rede Globo e xingando a corrupção do PT? Tem muita
gente acha que é automático, né? Você entrega o cartão do Bolsa Família e no chip já vem a fidelidade, né? Cartão fidelidade. Você entrega ali no chip vem a consciência de classe. Fulano de tal, Beltrano de tal, recebeu o Bolsa Família, está eternamente fidelizado. Recebeu a chave da Minha Casa Minha Vida, ali tem um lar socialista já à nossa disposição. Não tem papel do partido, não tem papel do movimento social, é automático. Como é que a gente dialoga? Qual é a comunicação que a gente tem? Se eu quiser, como dirigente nacional do PT, saber o que está acontecendo no Mato Grosso, como é que eu fico sabendo? E se eu que for do Mato Grosso, como é que eu fico sabendo o que está acontecendo lá em Brasília, se não é lendo? Vocês podem ler o blog do Enof aqui também, né? Mas as pessoas assistem a Rede Globo, veem a Folha de São Paulo. Qual é a nossa comunicação? Nós nunca retiramos do nosso programa o socialismo. Mas quais são as práticas socialistas que nós temos entre nós? Como é que a gente socializa as decisões? Como é que as pessoas participam para saber como é que é gasto o dinheiro das nossas contribuições ao partido? Então, nós vamos também no Congresso repensar o PT. Porque se o PT é, e continua sendo, uma das experiências mais originais da esquerda mundial em termos de organização partidária, e eu sou dirigente do PT há muito tempo já. Fiquei 7 anos na Executiva Nacional viajando o Brasil e o mundo para explicar, né? Conheci acho que uns 20 países. Qual era o principal motivo do convite para dirigente do PT viajar? Conta como é que é isso. Conta como é que dá certo um partido que não tem centralismo democrático, um partido que tem direito de tendência, um partido que tem proporcionalidade da direção, um partido socialista que governa. Nós justificamos isso, mas nós também temos que ver agora como é que fica. Como é que a gente repactua as próprias estruturas do partido para enfrentar? Então, gente, eu concluo dizendo que esse trabalho é o que nós esperamos que a partir do dia 19 de janeiro o partido como um todo faça. Por isso que não vai ter férias, né? Segunda-feira nós já estamos reunidos lá para aprovar a versão final dos primeiros textos. E nós temos até 19 de janeiro para entregar impresso já. Essas reflexões que eu estou fazendo como pergunta, já como ensaios de resposta. E de uma forma plural, contemplando a diversidade. Né? Eu sou de um grupo minoritário do PT, né? O grupo majoritário tem lá os seus representantes. Né? Nós temos que produzir na diversidade subsídios que sejam expressão daquilo que é consenso na vida do PT, para que a gente possa politizar a discussão das diferenças, porque haverá diferenças, e essas diferenças têm que ser vistas como riqueza no debate político e ideológico do PT, e não como fraturas na nossa unidade, porque eu concluo dizendo isso. Todas as vezes que o PT fez uma discussão aberta, ampla, sincera, franca, desde a base até a sua direção, na política ele se unificou. Todas as vezes que a gente limitou o debate interno e não fez o engajamento de todo mundo na discussão, a gente se fraturou. Então o Congresso não é para a gente ter maiorias e minorias resolvidas antes, não pede que a gente se mate, para depois a gente sentar junto já com o resultado dado. Eu mesmo falei, né? Se for para a gente inscrever chapas nacionais e botar no PED, a gente não precisa nem fazer congresso. A gente manda o resultado, soma os votos, né? E faz com correspondência com ela, a gente economiza o dinheiro, né? Então nós não vamos ter esse alinhamento nacional a priori. Nós vamos ter textos referenciais, textos nacionais, textos municipais, que serão inscritos junto com a inscrição das chapas municipais, de modo que eu posso ter um ponto de vista com os Chagas aqui, que aqui em Cuiabá a gente vai estar junto defendendo a mesma tese mesmo que lá,
no Congresso Nacional a gente tenha diferenças. Por quê? Porque nós queremos desbloquear essa discussão para que o PT possa fazer um encontro consigo mesmo. E não tem outra oportunidade para a gente fazer, é agora. Porque se a gente não resolver isso, nós corremos o risco de que os outros que deram o golpe resolvam o nosso futuro por nós. Nós não podemos deixar o nosso futuro na mão dessa trampa que se une contra os direitos da classe trabalhadora. Então, gente, vamos pegar essa tarefa, né, levar de presente de Natal os nossos diretórios para que o ano novo seja melhor que 2016, que nunca mais volte.